bom? Indo para o tema aí, né, Van? Obviamente, né, o pessoal aqui do AGF deu uma... Será que é o final das milhas? Mas é aquilo, a história se repete e a lição é que as pessoas continuam não aprendendo com a história, Van, o que me deixa... Mas, de novo, por mais que seja um business diferente, ele é um business que ele é intimamente ligado com o mercado de aviação civil, né? E como vocês já estão cansados de saber, a aviação civil pertence a um dos 5 setores à prova de bares. Ela oferecia passagens aéreas sem data definida, né, segundo a reportagem do Estadão, a preços extremamente muito baratos, muito abaixo de mercado. Então, obviamente, para um esquema de, né, como disse até o CEO da Decolar, né, na despegar.com, é um grande esquema de pirâmide. Bom, pessoal, Van, muito boa noite. Como é que você está? Participação especial aqui hoje no Pregão AGF. Bem-vinda. Ai, eu já tô de casa, já, assim, literalmente, né? Olha uma coisa bacana que o Ricardo colocou aí, né? Ó, troco milhas por ações de BB Seguridade. Olha, vamos dar essa ideia para os bancos, hein? Já pensou? Você pode trocar o seu programa de milhas por din-din aí para investir? Quem sabe, né? Seria uma boa, né? Por dinheiro, ai, meu sonho, BB Seguridade. Toda vez quando eu olho e eu vejo ela subindo, me dá uma tristeza tão grande. Eu fico triste, 31, 32, 33, 30, oh, não cai mais um pouquinho. Abaixo de 30 a gente fica feliz, literalmente, tá? Mas, É enfim, verdade. mas o mercado sempre está dando oportunidade, né, Luiz? A gente, uma vez ou outra, está vendo aí algumas ações caindo, não chega a ser BB Seguridade, mas, inclusive, eu comentei hoje na live lá com o Felipe, na hora do almoço, lá no Instagram, né, do AGF, né? Hoje a gente viu que mais quer, apesar da bolsa subir tudo, varejo, literalmente, ali foi uma queda, né? A própria Via, que já mudou de nome várias vezes também, assim, nos últimos 2 anos, até o Felipe estava falando, eu acho que umas 3 vezes já que mudou de nome, né? Mais ou menos isso. Então, caiu bastante a questão do varejo. Mas, falando do assunto aí com relação hoje, né, que é a questão das milhas, companhias aéreas e etc., sabe o que eu me lembrei? Do treinamento do Best, eu vou fazer os meus merchans, do treinamento do Best, que eu lembro perfeitamente daquela história de companhias aéreas, né? Quais são os setores ali que não está dentro da estratégia de jeito base de investir, e como é que essa questão toda com milhas e etc., meio que impacta também o setor aéreo, de modo geral. Completamente. Pessoal, antes da gente começar aqui, quero pedir aquela gentileza inicial para vocês, também já estão cansados de saber. Por favor, se inscrevam aqui no canal. Paulinho, coloca aí na tela. A gente está aqui não só no YouTube, como também no Instagram, @açõesgarantem. Estamos também no TikTok, @açõesgarantemfuturo. Então, siga a gente nas redes sociais, deixa o seu like, se inscreva. Compartilhe essa live aqui com as pessoas, que para a gente é muito importante a inscrição de vocês, tá bom? Indo para o tema aí, né, Van? Obviamente, né, o pessoal aqui do AGF deu uma... Será que é o final das milhas, né? Hoje vocês viram aqui que eu tenho um oferecimento especial Unipar, mandando aí um beijo para todos os colaboradores da Unipar, colegas lá de conselho. Hoje estava lá na fábrica, foi muito legal. Mas voltando para o tema aí, pessoal, vocês sabem que assim, a nossa postura não é de demonizar as coisas, não é de chegar e falar, tá vendo, eu avisei, pô, seus bando de burro, não sei o quê, né? Como muitas pessoas gostam de fazer por aí, mas é aquilo, a história se repete e a lição é que as pessoas continuam não aprendendo com a história, o que me deixa muito triste, né? Porque assim, os programas de milhagem, os programas de fidelização, hoje, inclusive, não são nem mais uma exclusividade do setor aéreo, né? Eles já estão espalhados aí pelo sistema financeiro, é muito importante, inclusive, para o varejo também, né? Mas são programas que surgiram lá na década de 70 nos Estados Unidos, quer dizer, tem quase aí meio século de existência, e foram trazidos aqui para o Brasil, não sei se você sabe, pela Varig. A Varig foi a responsável por trazer esses sistemas de milhas aqui para o país, lá em 94, 95, se não me engano, que é justamente a Smiles, que hoje é operada pela Gol, né? Que também já foi objeto aí
Não sei se Todo um vocês problema. De vários problemas, né, principalmente societários, né? A gente já teve também o histórico a Múltiplos. Para quem não se lembra, a Múltiplos, que é o sistema de fidelidade lá da Latam, era uma empresa listada, era uma das excelentes pagadoras de dividendos, era uma empresa listada no novo mercado, mas, de novo, por mais que seja um business diferente, ele é um business que ele é intimamente ligado com o mercado de aviação civil, né? E como vocês já estão cansados de saber, a aviação civil pertence a um dos 5 setores à prova de base, né? É aquele tipo de coisa que a gente não se envolve nem de graça, né? Qual que é o problema disso tudo, né, pessoal? Ivan, eu já deixo você dar seu ponto de vista também. Uma coisa milhas é muito legal, sem dúvida nenhuma. Eu também uso milhas. Uma coisa é você usar estratégias do tipo, qual cartão que dá mais milhas, né, que dá mais acesso ao clube de vantagens, como que eu faço para poder angariar mais milhas, enfim, acumular. Legal, isso é uma coisa, porque de fato traz uma economia, benefícios para o consumidor. Agora, o negócio começa a ganhar uma escala diferente quando vira um mercado de arbitragem, um mercado de trading, né? E aí começam a pipocar. Então, o ano de 2022 foi praticamente curso de milhas, renda extra com milhas era a nova paleteria, né? Então, era a nova moda do ano para a galera que está atrás de renda fácil. E como vocês sabem, a gente duvida sempre muito de promessas fáceis de ganho rápido, né, Van? Não, eu estava lendo e, né, até estudando um pouquinho aí sobre essa questão. Muita gente às vezes me pergunta, vamos, você não acumula milhas, não sei o quê, e é uma coisa toda. Eu sou mais cautelosa em todos os aspectos, principalmente o seguinte: aquela questão que muita gente utiliza o cartão de crédito para acumular milhas, e quanto mais consome, mais milhas tem, toda aquela história. É sempre aquela questão que eu falo, os 700 miligramas de bom senso. O que acontece? Eu acho que às vezes o pessoal perde também um pouco a linha, entendeu? Assim, tudo é questão de milha, faz negociabilidade, troca com não sei o quê e tal. Eu já tentei comprar passagem aérea, Lu, com um negócio de milhas, e quando eu fui ver lá, eu precisaria não sei quantas milhas, eu nem vou me lembrar de cabeça, mas era uma quantidade exorbitante para uma passagem nacional, não era nem internacional. Eu disse, gente, daqui que eu acumulo essas milhas todas. E eu vi nesse negócio de programas de pontos e etc. O que é interessante da 123 milhas, que eu achei, pesquisando até sobre todo esse problema, é o seguinte: ela oferecia passagens aéreas sem data definida, né, segundo a reportagem do Estadão, a preços extremamente muito baratos, muito abaixo de mercado. Eu acho legal essas coisas que a gente pode fazer uma analogia com o mercado de ações, né? Nem tudo que reluz é ouro. Isso em 2020, né? E aí vem aquela fisgada, né? Vamos começar a oferecer muito pacote, muita coisa promocional. Só que qual é o problema? Quando chegou esse ano, em 2023, muitas das pessoas que tinham comprado lá em meados de 2020, sem data definida, sem um monte de coisa, chegou o vencimento, digamos assim, né? Para usufruir teoricamente. Mas cadê o dinheiro? Cadê para oferecer ao consumidor? Aí vê o problema grande. Então, aí fica até, eu acho que a gente pode fazer um comparativo em que questão, né? Tem que desconfiar quando a coisa é barata demais, é acessível demais, está muito, muito abaixo do que o próprio mercado, de modo geral, está praticando. Porque muitas vezes pode tá até mascarando, digamos assim, um problema muito mais lá na frente. Agora, uns choram, outros lucram, né? Porque diante dessa problemática que teve, duas empresas aí você viu, por exemplo, a CVC, né? No sentido de ganhando mais clientes, teoricamente, com outros pacotes, porque você tem uma migração, Sim. E a Decolar, que também é outra empresa que, segundo o executivo da Decolar, aumentou muito mais ali a procura por pacotes e etc., de viagem, por aí vai, que são as pessoas saindo justamente da 2, 3 milhas para lá. Agora, qual é o grande problema? O ressarcimento que a empresa quer fazer não é em dinheiro, eles chamam de voucher. Esse voucher, se você, mesmo corrigido aí que a empresa quer pagar, ela não vai pagar os custos da viagem. Que, por exemplo, a Luísa poderia ter comprado lá, sei lá, a Luísa vai viajar, vamos supor, para a França. Não paga os custos, né? Que teoricamente, se eu fosse mesmo corrigindo isso daí. Então, o grande problema vai estar aí.
E outro problema maior é a perda de credibilidade, confiança nesse quesito, que não é a primeira que você mesmo enumerou aí, não é a primeira empresa que dá problema nessa história de milhas e por aí vai. Então, é uma grande dor de cabeça. O cliente teria, teoricamente, duas opções. Aceitar essa oferta que a empresa ali ela está mencionando, que seria a questão dos vouchers e por aí vai, né? Que não paga todos os custos, enfim, ou ela entrar com um processo judicial e esperar e aguardar e assumir uma parte do prejuízo e etc. Eu acho que as duas opções eu não sei se são tão boas, entendeu? Assim, do que está sendo teoricamente ofertado, né? Se Não, aceita o voucher, pega metade do problema, digamos assim. Pois é, o que as pessoas não param para pensar é que a partir do momento que elas começam a pensar nisso como investimento, pessoal, você está correndo o mesmo risco que você correria investindo no setor aéreo. Né? Por que eu digo isso? As milhas, o preço das milhas, ele é inevitavelmente ligado ao preço das passagens aéreas. Então, o que aconteceu, né, de 2019 para cá? 18, 19, o mercado estava bombando, obviamente. Aí começou a pipocar essa história de trading de milhas, né? Então, o pessoal aproveitava as promoções que as próprias empresas de fidelidade fazem de vez em quando. Então, às vezes tem clube de vantagens, né? 60%, tal, você compra o milheiro por 60% de desconto, enfim. Essas pessoas investiam, quer dizer, compravam essas milhas, esperando que elas se valorizassem, enfim, que essa demanda desse conta, né? O que não necessariamente é uma verdade. 2020 veio a pandemia, obviamente o mercado deu uma degringolada, porque ninguém estava comprando passagem aérea, então a demanda despencou, e a oferta continuou bombando, porque as empresas de passagens aéreas, obviamente, queriam estimular a fidelização do cliente, continuaram com promoções, então a oferta aumentou bastante, e funciona exatamente como um mercado normal. Se você tem muito mais oferta do que demanda, o preço despenca, né? E aí a gente teve a reabertura em 2021 e 2022 dos mercados, né? Já voltando a níveis aí até superiores do que o pré-pandêmico, só que com um agravante. A demanda retornando, preço das passagens aéreas, quer dizer, toda aquela defasagem do ano de 2020 até início ali de 2021, as empresas começaram a repassar para o preço das passagens. Não só o efeito da demanda, pessoal, mas também o efeito dos custos. Só o querosene de aviação subiu nesse período 120%. Quer dizer, esse repasse para o preço das passagens aéreas nem foi integral. Ou seja, para aquela mesma viagem que você pretendia fazer no final do ano, o número de milhas que você ia precisar, sei lá, dobrou, porque o preço das passagens, as passagens internacionais subiram quase 50%, as passagens domésticas 25% no período. Então, obviamente, para um esquema de, né, como disse até o CEO da Decolar, né, da despegar.com, é um grande esquema de pirâmide, porque nasce esse negócio de intermediação de milhas, quer dizer, daquelas pessoas que têm milhas a expirar ou que querem transformar isso em uma renda extra, e tem aqueles também que se aproveitam desses tradings, né, enfim, que lidam disso como investimento, e as pessoas, obviamente, começam a passar a ser credoras dessas empresas, desses intermediadores. Com outro agravante, né? Os 3 principais sites de negociação de milhas, que é 123 Milhas, Hot Milhas e Max Milhas, os 3 pertencem ao mesmo grupo. Então, quer dizer, você não tem nem como. Estou sendo aqui, tá, super diversificar o seu risco, né? Pensando nisso como investimento. Então, obviamente, a pessoa que optou para entrar nesse mercado como uma forma de investimento, uma coisa especulativa, tomou o risco do mercado de aviação civil. Né? É muito difícil de você prever. E aquelas pessoas que aproveitaram as promoções, né, Van, de 2020, essas empresas... Promoções, assim, descontos absurdos, né, para atrair o cliente, fizeram caixa lá em 2020 e na hora de se comprometer agora de emitir as passagens, não conseguiram por conta dessa esticada dos preços. Então, você precisaria de muito mais milhas do que quando você contratou essa viagem lá em 2020 para que ela conseguisse se cumprir durante esse ano. Né? Então, assim, inevitavelmente, uma hora esse negócio ia explodir. Tem uma segunda coisa também que eu acho que é bastante complicada,
não é só a fragilidade do modelo de negócio. Ainda se fosse só isso, beleza, os caras investiram num negócio que não deu certo. Paciência, né? Metade dos negócios aí, dos empresários aí, acabam quebrando e faz parte do negócio, faz parte do mercado. Agora, você tem um agravante, né, Van, que são as fraudes contábeis, né? Então, uma empresa que atua apenas como uma intermediadora, na verdade, isso é uma grande mentira. Na verdade, ela agia como uma grande compradora também no mercado de milhas. Eles ativavam essas milhas, ou seja, isso estava dentro do balanço. Então, não é só o marketplace de negociação. E segundo, os caras botavam em balanço patrimonial gastos de marketing, coisas que deveriam ir para despesa, né? Agora, então, um ponto extremamente grave. Um ponto interessante que me lembrou, sabe quem? Americanas. Me lembrou, eu lendo aqui, pesquisando, em 2000, até eu estava escrevendo para você, né? Em 2021 e 2022 foi uma das empresas que mais pagou em publicidade. Mais pagou em publicidade. Me lembrou no caso da Americanas, que mais pagou publicidade do Big Brother e tal. Eu disse, putz, a empresa pagou milhões em publicidade. Se você der um Google e pesquisar, vocês vão ver que nesses anos de 2021 e 2022, a empresa mega gastou com publicidade. Vocês entenderam? Então, assim, vocês imaginam, né? Então, em 2023, estoura, né? Estoura, digamos assim, todo o problema que vocês estão vendo aí hoje. Agora, um ponto que me chamou a atenção no que você falou foi o seguinte: putz, eu estou investindo, investindo quando eu falo, é mesmo comprando alguma coisa. Qual é a procedência, né, de quem eu estou comprando? Se eu vou comprar um telefone, um exemplo, quem é a procedência dessa pessoa que eu estou comprando esse telefone? Né? Ela vem da onde? Ela está oferecendo um produto de qualidade? Quem são os donos dessa empresa? Né? Quem é que está por trás disso daí e tal? Qual o problema que pode surgir? Então, às vezes, se mascara toda a questão de publicidade. Eu vi aqui no chat o pessoal comentando de 2 atores, vou nem comentar quem é, enfim, mas falando, putz, vão ter problema, porque oferecer aquela história de criptomoedas, uma série de coisas, né? De jogos que está tendo muito agora em 2023, por exemplo, e você vê uma publicidade muito forte sendo anunciada, principalmente aí. E passa os anos e a história sempre se repete. Né? Então tem que ter cuidado também o seguinte, é que eu presto muita atenção. Por exemplo, mas é o ator, é fulano global, é uma pessoa mega conhecida e está fazendo a publicidade, sei lá, daqueles jogos lá que você ganha dinheiro de investimento, de não sei o que mais lá. Gente, às vezes a pessoa faz ali a propaganda, porque ela é paga pela publicidade, milhões e milhões, mas muitas vezes nem aquela pessoa, ela talvez procurou saber quem era a procedência da empresa que ela está trazendo a sua imagem para vender. E aí, às vezes, você também não olha, e aí todo mundo cai no mesmo esquema. E é assim que acontece muito com pirâmides, né? Com tudo que a gente vê aí de errado, digamos assim, né? E todo esse problema que você está falando, de auditoria, né? E aí o problema vai muito mais além do que a gente pode pensar. Por isso que eu acho que é importante a questão de ter essa curiosidade, o senso crítico, né, de olhar, pesquisar. Claro que isso aí nunca vai você 100% ficar livre. Você pode ficar, como até o Felipe falou hoje na live à tarde, uma vez ou outra você pode pegar desprevenido, digamos assim, né? Você pode ser surpreso por um Americanas, um exemplo, o problema do Americanas, ou até da própria IRB, ou qualquer outra empresa na bolsa. Enfim, são coisas que podem acontecer. Mas sempre está pesquisando, digamos assim, e tentando olhar a procedência. E outra, o que chama muita atenção é o seguinte, coisa barata às vezes demais, eu sempre desconfio, né? Muito assim, acessível demais. Teve uma vez que eu perdi uma promoção, Loise, que surgiu de madrugada, eu estava acordada, né, que eu baixo os aplicativos de companhia aérea, né? E veio super, super barato. Mas sabe aquele negócio? Gato escaldado tem medo de água fria? Eu disse, gente, deve ser, não sei, deve ser algum golpe, não pode. E eu olhava, não existe almoço grátis, né? E eu olhava assim, não, mas é o aplicativo oficial, tá aqui, eu tô olhando e tal. E aí eu me lembro que depois, quando passou, eu vi uma matéria dizendo que, de fato, teve a promoção e ela foi momentânea de meia-noite
a tal horário. E ela realmente existiu. E eu perdi, e eu estava lá, eu estava vendo com dinheiro, e eu perdi justamente porque... Perdeu não, deixou de aproveitar, né, Van? Deixou de aproveitar. Como diz o Júlio, se não comprar, o desconto é melhor. Nossa, mas eu fiquei muito assim, nossa, eu estava querendo viajar mesmo, e eu deixei passar, digamos assim. Então, é não exagerar, é isso que eu estou querendo dizer, né? Cada caso é um caso. Tem uma pergunta que você está vendo aí? Tem uma pergunta interessante do Daniel, tá? O Daniel pergunta: esse problema de milhas, as empresas aéreas podem se beneficiar no médio prazo? Daniel, acredito que sim, né? Porque toda essa demanda provavelmente vai culminar para um aumento de market share, tanto de Decolar, quanto outras aí empresas também de emissão de passagens, né? Ou até a própria CVC, enfim. Mas, de novo, pessoal, tomem muito cuidado com os setores de aviação civil e turismo, são extremamente cíclicos. Cuidado com esse tipo de assunções que vocês fazem, do tipo, olha, então isso vai ter uma vantagem para a CVC ou para Decolar, então eu vou comprar as ações estritamente por causa disso. De novo, existem N variáveis que fogem do controle da gestão de empresas que estão nesses setores, tá? Então, preço de insumos, a gente tem aí também uma polêmica recente, que é a questão da reforma tributária, a gente não sabe como vai afetar individualmente os setores, estão muito sujeitos, são muito sensíveis às variações de PIB, né? Por mais que a gente tenha aí o mercado aposte numa queda, inclusive mais acentuada da Selic aí até o final do ano, mesmo assim é perigoso, baseado nesse tipo de presunção, montar uma posição. Eu acho que isso é uma tese muito fraca, tá? Então, muito cuidado, se vocês gostam do setor, beleza, mas assim, não se encaixa em hipótese alguma numa carteira previdenciária. Tomem muito cuidado sempre com essas promessas de ganho rápido, de ganho fácil. É possível, por exemplo, arbitrar milhas não é contra a lei, não existe uma legislação sobre isso, mas é estritamente proibido no regulamento de emissão de passagens aéreas, no regulamento dos programas de fidelidade. Então, quem sabe com a deflagração dessa crise, porque, afinal de contas, a gente está falando de uma recuperação judicial de 2,3 bi, né? Isso, de alguma forma, afeta também o mercado de turismo, afeta a credibilidade perante os clientes, né? As pessoas acabam se retraindo, ficando com medo, ou inclusive viraram credoras da empresa e não têm o dinheiro para fazer a próxima viagem. Então, depende muito, a gente não tem como dar certeza do que vai vir a acontecer. Então, tomem muito cuidado, tá bom? Essa é a grande mensagem de hoje aqui.